Regiane entrou. Boa noite, Regiane. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Espera que eu estou abrindo os slides aqui. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje a aula é um pouquinho maçante, porque ela fala bastante de parte química, tá, gente? Então, ela é um pouquinho mais chatinha, vamos dizer assim. Mas depois as próximas aulas já são muito legais, que nem as outras que nós tivemos. Bom, a semana passada nós falamos aí que os minérios têm propriedades físicas, químicas e orgânicas aí que a gente consegue visualizar a olho nu, fazendo alguns testes para decifrar aí quais tipos de minerais. Que a gente chama de mineralogia básica, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de mineralogia sistemática. O que é sistemática? Ela já engloba uma parte mais química, tá? Então ele entra mais na parte química aí da parte de mineralogia. Então vamos lá. Bom, voltando ao nosso estudo de caso, você é o geólogo da empresa, decidiram que vão levar um mapa geológico da mina a fim de apresentar os minerais que são extraídos dela. Nesse mapa geológico é mostrado que as principais rochas da mina eram granitos e octogonais, os quais se apresentam intensamente aí, fraturados. Em algumas partes, as fraturas eram preenchidas por quartos e minerais hidrotermais. Próximas às rochas graníticas, havia rochas denominadas de tabirito, além de intrusão básica, como diques de basalto e diabásio, que tinha dentro dessa mina. Tendo em conta isso, vocês decidiram explorar quais os principais minerais formadores de rochas que ocorrem nos granitos e octogonais, quais grupos de silicatos esses minerais vão pertencer e quais minerais de minérios são extraídos do Itabirito. Bom, agora vamos lá para a gente entender com essas questões. Vamos só... só um segundo, gente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos só entender umas coisas que ele falou aqui. Intrusões básicas, tá? Nós vamos falar mais para frente sobre isso aqui, que ele fala de diques de basalto e diabásio. O que são esses diques aí, tá? Então vamos supor lá que você tem a nossa mina lá, que é uma rocha, tá? Então vamos imaginar que nós estamos cortando uma rocha bem grande. Então o que acontece? Esses diques que a gente fala é quando, na época, em 2 milhões de anos atrás, quando tinha um vulcão ou a formação aí das rochas, formou-se aí um canal com essa lava, tá? Então vamos supor que tinha lá embaixo a nosso magma lá líquido, a rocha está toda sólida e teve um canal aqui que abriu e formou esse canal aqui, formando vários tipos de minérios. E isso é o que eles chamam aí de diques, tá? A intrusão básica que ele fala é que quando você pega um pedaço de uma rocha, dentro dessa rocha pode ter um pedaço de tabirito intruso, não é intruso a palavra, é grudado nele, como se fosse uma intrusão mesmo, tá? Então é isso que a gente chama de intrusão básica, seria um pedaço desse itabirito no meio dos basaltos aí. O que é basalto? Basalto é a rocha mais
que sai lá da lava, que é a parte da crosta terrestre lá, né? Que é a parte que resfria rápido. Então, o resfriamento do magma é muito rápido e forma basalto. Então, no meio do basalto aí, tem essas intrusões, esses pedaços aí de tabirito, tá? Só para ficar claro que são isso. Bom, a gente já viu que a crosta terrestre, ela vai variar em composição de lugar para outro, tá? Então, a gente falou que a gente tem a crosta oceânica, que ela é de natureza basáltica, e difere sensivelmente da crosta continental, que ela é de sílica, né? E essa, por sua vez, é extremamente variável na sua composição, quer em profundidade quanto a distribuição aí, real dela. Então, essa variabilidade diretamente relacionada com esses pedrogêneses locais, pedrogênese é estudo de pedras, tá, gente? E por consequência, com essa a Assembleia de Mineralogia participantes aí junto com essa pedrogênese, então, ou seja, tem vários minerais juntos deles, ele diz o seguinte, que os átomos ocorrem na natureza de uma forma isolada ou combinada. E essa ocorrência natural dos átomos na crosta terrestre é que denominamos de mineral. Portanto, por definição, minerais são elementos ou compostos químicos naturais que eles vão surgir como um resultado de um processo físico-químico ou que ocorre no interior ou na superfície da crosta terrestre. E sendo assim, todos os minerais devem obedecer os seguintes princípios, tá? Bom, para ser mineral, ele tem que ocorrer naturalmente, ele vai ocorrer no estado sólido, ele tem que ter uma composição química definida, ele tem que ser homogêneo quanto às suas propriedades e ser resultante de um processo inorgânico. Possui uma estrutura cristalina tridimensional ordenada. Bom, vamos lá. Espera que acho que entrou alguém. Eita. Só um segundo, gente. Que coisa. Deixa eu fazer diferente aqui. Depois eu mudo. Professor, Oi. é possível, assim, como é vídeo e o vídeo fica aí por 3 horas, muitas coisas a gente não, e por ser rápido, a gente não consegue, eu particularmente não consigo anotar tudo. É possível o senhor falar alguma coisa, ó, isso aqui é um ponto-chave, coisa assim, para a gente se atentar melhor ou fazer uma descrição, mais ou menos, para saber? Na realidade, não tem muito falar que tem ponto-chave, porque tudo aí é ponto-chave, Uhum, tá? Na realidade, quando eu passo para vocês, eu já tentei resumir o máximo do máximo do máximo, entendi. tá? É que, tipo assim, ah, o que Então, eu... eu falo porque igual eu pego um slide desse, tipo, ou a gente tenta fazer um resumo do senhor ou prestar mais atenção, entendeu? Na realidade, que nem hoje, tem que prestar bem atenção, porque não tem muita Entendi. coisa. Vocês vão ver que é muito química que a gente vai falar, muita fórmula química, vai falar como são formados. Então, tipo assim,
o que nós vamos falar hoje praticamente na aula, tá? Que é a sistemática. A gente vai falar de como é formado cada sistema dos minerais, como eles são formados. Então, que nem aqui a gente está falando como o mineral tem que ser. Ou seja, ele vai ocorrer naturalmente. Então, tópicos que seriam anotados. Esses tópicos aqui, ó, eles têm que ser anotados, certo? Não tem jeito. Então, porque quando eu faço o slide, eu tento tirar o máximo possível do que, tipo, na apostila ou em outros lugares, que nem eu não uso só a apostila, tá? Eu pego de várias bibliografias. Mas, tipo assim, toda aquela parte que fica enrolando muito, tipo encher linguiça, eu tiro tudo, tá? Eu deixo o puro, puro, puro para vocês entenderem, tá? Então não dá muito para tirar o que vai ser desse sistema aí, tá? Pelo menos nos slides de hoje não tem tópicos principais, mas os tópicos principais vão ser, primeiro, como ele é classificado, como se forma um mineral. Para ele ser mineral, o que ele precisa ser? Então, ele tem que ocorrer naturalmente, ou seja, não posso fazer. Existem aí minerais feitos artificialmente, misturando produtos químicos para se formar um tipo de mineral. Não pode. Ele tem que formar naturalmente, ou seja, na natureza. Ele tem que estar em estado sólido, tá? Então a gente vai falar, água é mineral? Não, a água não é mineral. Apesar que a hora que você vira gelo lá, que tem os glaciais lá no Polo Norte, em algumas circunstâncias a gente pode considerar como mineral, mas geralmente estado sólido. O estado ele não é considerado mineral. Ele tem que ter uma composição química definida, que é o que nós vamos ver mais para frente. Ele tem que ser homogêneo quanto às suas propriedades. Nós estamos vendo mais para frente também. Ser resultante de processo inorgânico ou inorganicosa. Ou seja, petróleo e carvão, eles são processos orgânicos, nós vamos falar deles separadamente. Então a gente não pode considerar ele como mineral, tá? É diferente de minério. Então nós vamos poder considerar ele como mineral. Então o petróleo e o carvão, eles não são um processo inorgânico, eles são orgânicos. Possui uma estrutura cristalina tridimensional ordenada. Nós também vamos falar, aliás, nós já falamos até da aula passada, dessa formação cristalina ordenada. Então, essas 6 situações aqui é que formam o mineral. Isso tem que ser desse jeito. Sem essas 6 situações, não temos um mineral, tá? Então, é que assim, a parte de mineralogia, Cassiano, ela é um pouco, no começo agora, ela é um pouco complexa, porque você está a gente está explicando o que é um minério, tá? Como forma esse minério, como são esses, na realidade, como são esses minerais aí, né? Então é aquela partículazinha, aquele átomozinho que está formando um mineral. Então tem os nomes muito estranhos. Nós temos aí quase 6.000 tipos de minerais, nós vamos até falar disso hoje. Então é complexo, tá? Mas depois, se a gente entender bem essa parte, as próximas aulas, que são rochas ígneas, rochas sedimentares, depois vem toda a parte da gente estudar como a formação de cada rocha, o tempo paleológico, o tempo geológico delas. Então, tudo isso aí vai juntar lá na frente. A gente precisa começar a entender essa primeira parte. Que nem da primeira aula, as principais situações é vocês entenderem como você tem a classificação lá dos minérios químicos, físicos e metamórficos lá. Lembra que a gente falou de cada tipo, como você vai entender cada mineral, como você pode reconhecer cada mineral pela formação desses minerais. Hoje tá difícil ele vir aqui, viu? Pelas formações dos minerais, se você dureza, formatos, toda aquela parte lá, tá? Bom, vamos para frente. Então,
Ó, que nem eu falei para vocês, a gente tem quase 6 mil tipos de minerais. A gente tem total aí cadastrado pela Associação Internacional de Mineralogia, mineralogia, 5.273 minerais, tá? É mineral pá dedéu. Lógico, a gente não vai conseguir saber todos os minerais quem são. É a mesma coisa que você... Oi. Esses são minerais aqui do planeta Terra, né? Isso, planeta Terra. Na realidade, a gente não pode falar planeta Terra, porque tem alguns minerais que são encontrados aqui na Terra que eles vêm através de meteoritos. Isso, entendi. Tá? Então cai um meteorito e tal, daí você acha lá o minério, existe o mineral desse meteorito. E daí o que a gente fala? Quando começou lá, que a gente falou desde o começo do Big Bang lá, começou a formação da Terra, lembra que a gente falou que a Terra estava superaquecida porque estava tendo um monte de choque de planetóides na Terra? Todos esses planetóides trouxeram um monte de mineral diferente, tá? Que vieram para a Terra. Mas tem aí dos meteoritos, quando cai um meteorito tal, eles trazem novos minerais aí para a Terra, tá? Então, desses 5.273 minerais, o pessoal da mineralogia dividiu ele em 12 grandes grupos, que nem nós temos nesse quadro aqui. Então, a gente tem o que a gente chama de elementos nativos, que é o ouro e o enxofre, tá? O ouro e o enxofre. Os sulfetos, nós vamos falar de cada um deles depois, tá, gente? A galena e a pirita, tá? Ó, quando a gente fala de nativos, gente, é que aqui ele não está misturado com nada, tá? Vocês já viram que aqui a galena já entra chumbo com enxofre, a pirita já entra o ferro com enxofre e assim por diante, tá? A gente tem os sulfossais, tem mais nativos, não é só o ouro e enxofre, tá? São exemplos, tá? Tem mais. Sulfossais, tem a tetraedrita e a enargita. Óxidos e hidróxidos, aloides, carbonatos, nitratos, boratos, sulfatos e cromatos, fosfatos, tungstatos e silicatos, tá? Então, nós temos todas essas nossas esses grupos de minerais aí para a gente estudar. Então, vamos falar cada um deles, tá, gente? Então, vamos lá. Metais nativos. Quando a gente fala que tem os nossos metais nativos lá, os mais comuns que são os nossos metais nativos. Nós temos, desculpa, gente, os elementos nativos mais comuns. Nós temos metais, semimetais e não metais. Tabela periódica, né, gente? Então, os metais nativos do grupo do ouro. Tem ouro, prata, cobre e chumbo. Eles têm um baixo ponto de fusão, são maleáveis, dúctil e sextil. Bons condutores de calor e eletricidade. Tem um brilho metálico. Esse todo mundo sabe conhecer, né, gente? Esse não tem perigo. Ferro e níquel, que é do grupo do ferro. Ferro nativo é o mais comum. Ferro níquel é característico de meteorito. Que nem você perguntou, ó, ferro e níquel juntos, eles já vêm de meteoritos. Ele não é nativo aí da Terra. Grupo de platina. Aí ele tem um baixo ponto de fusão, ele é maleável, dúctil e sextil, bons condutores de calor e eletricidade, tem brilho metálico também. Platina, paládio, irídio e ósmio. Tem o mercúrio, que tem um grupo separado, e aí a gente tem os semimetais, o antimônio, o arsênio e o bismuto. São piores condutores de calor e eletricidade. E os não metais, que são o enxofre, e tem também o grupo do carbono, que é o diamante e a grafita, tá? Que a gente fala lá das durezas deles. Classe dos silicatos.
lembrando, gente, que nós temos todos esses tipos aqui, a gente vai começar a falar cada um deles, tá? Então, nós vamos falar primeiro dos silicatos. Classe dos silicatos. É a classe de maior importância, porque 25% dos minerais conhecidos, 40% desses minerais são silicatos. Poucas exceções pode dizer que todo mineral que forma as rochas ígneas são silicatos, que esses constituem mais de 90% da crosta terrestre. Então, de cada 100 átomos aí da crosta terrestre, 62,5 são de silício, ou silicatos, tá? No caso, a gente tem aí, nas composições, o silício, alumínio, ferro, manganês, potássio, cálcio, e assim por diante, tá? Um exemplo deles são os quartzitos e o feldspato, tá? Então, nós estamos aqui na forma dos silicatos. Então, desses silicatos, 25% são conhecidos, 40% desses conhecidos são silicatos e 90% são formados em rochas ígneas, tá? O que são rochas ígneas? Magmáticas, né? Aquela que vem do magma, aquela que é que foi da época lá que estava tudo líquido na Terra, tudo magma, e depois foi resfriando e se formou essa parte, tá? Que é a parte praticamente dos nossos crostaterrais. Bom, dentro dos nossos silicatos, gente, como é um grupo que é um dos maiores, primeiro eles são os tetraedros, lembra que a gente falou a semana passada, como eles eram formados, diedros, triedros, tetraedros, e eles são constituídos aí de um átomo de silício rodeado por 4 átomos de oxigênio. Então ele tem um átomo de silício, né? Rodeado por 4 oxigênios. Então, esse é um formato tetraedro que eles falam desses tipo de formação. Eventualmente, os átomos de silício podem ser substituídos por um átomo de alumínio, formando um tetraedro com uma carga total de 5 elétrons, tá? Bom, na forma dessa situação desses aí, nós temos algumas estruturas de silicatos, que são os neosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, os inosilicatos de cadeia simples e cadeia dupla, os filosilicatos e os tectosilicatos, tá? Vamos falar um pouquinho como é cada um deles. Então, os neosilicatos, eles são tetraedros de silício e oxigênio, separados, unidos através de um cátion, tá? Nós não vamos entrar na parte de química, tá, gente? Então, o formato dele é esse formato aqui, tá? Então, a gente vai olhar na composição química dele, é SiO4, né? Ele tem 4 oxigênios e um de silício, e tem separados aí por cátions. Então, ele é tetraedro porque ele sempre tem 4 oxigênios. Então, isso é uma ligação aí de tetraedro de sílica, tá? Então, nós temos aqui um exemplo aqui, que é a nossa olivina. Então, olivina é um neosilicato, tá? Nós temos o sorosilicato, quando os oxigênios estão em dupla, tá, gente? Então, aqui, ó, vocês podem ver que eles são 2 triangulinhos, que é igual o nosso outro lá. Ele seria O8 aqui, mas ele compartilha 1. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxigênios, né? E 2 silícios. Temos 2 silícios e 7 oxigênios, porque ele compartilha um dos oxigênios. Então, é o que a gente chama aí de sorosilicato.
Ele é um tetraedro de silício e oxigênio em dupla. Exemplo, o epidoto. Ciclosilicatos. Eles têm uma forma em arranjo de anéis. Tá vendo o arranjo deles? Ó, gente, aqui dá para ver mais ou menos as formações que ele tem, ó. Como se fosse vários triangulinhos formados, tá vendo? Pontudos. Aqui ele forma como se fosse uns compridinhos, aqui a formação, e aqui ele forma como se fosse um anel mesmo, tá vendo? Ó, ele forma um estilo de anel. Exemplo, turmalina, tá? Então ele tem uma forma de arranjo de anel, tá? Você vai ver que tem 6 silícios e 18 oxigênios aí. Então sempre tem silício, sempre tem oxigênio, é silicato, e tem essas nossas monossilicato, nesosilicato, sorosilicato, ciclosilicato, inosilicato. Aí o inosilicato, gente, é um tetraedro organizado em cadeias, então ele já tem várias formações aí. Ele tem a formação que ele pode ser em cadeia ou em anéis, se juntando anéis, tá vendo? Que a gente chama de simples, que seria essa cadeia simples. Então a gente tem aí um silício para 3 oxigênios, o outro já tem 11 oxigênios, né? Que ele já está em forma de dupla aqui, se formando em forma de círculos. Filosilicato. Filosilicato, que é a muscovita, ele forma em formato de folhas mesmo, tá vendo? Por isso que ele chama filosilicato, é como se ele fosse uma folhinha, ó. Então, aula passada, acho que eu mostrei alguns exemplos de minerais que formam folhas. Acho que tem até a foto lá na mineralogia. Então, ele vai formar todas essas folhinhas aqui, tá? Esse é um exemplo de filosilicato, que é a muscovita. Os tectosilicatos, tetraedros em arranjo tridimensional. O quartzo, tá, gente? O quartzo, vocês já devem ter visto aquela pedrinha de quartzo, ela parece um diamante, que a gente fala. Nossa, parece diamante. Então, essa é a formação do quartzo, por isso que ele chama tetraedros, né? É a formação dele em referência à formação química dele, tá? Então, a ligação dele é ligação em formas de tetraedros. Vocês conseguem visualizar aqui toda a formaçãozinha dele, em vez de eles serem mais chatinhos, assim, eles já são como se fosse tridimensional, tá? Então, eles juntam mais. Gente, dúvidas até agora? Confuso, não é? Depois nós vamos entrar naquele museu que a gente vai dar uma olhada em várias situações lá. Lá tem essas formações deles e a gente vai ver melhor as formações. Apesar da aula ser um pouco meio massiva hoje, ela é bem rápida, tá, gente? Porque não tem muita coisa a ser falado, a não ser os estilos de cada um deles, né? Formação de silicato e o tipo dos normais deles, sulfetos, sulfossatos e todos eles aí, tá? Bom, de silicatos, gente, que a gente tem que memorizar aí, que a gente tem uma classe dos nativos, nós falamos. Nós estamos falando da classe dos silicatos, que o principal deles é o quartzo, tá? Ela é a maior proporção que existe aí na Terra, são silicatos, tá? E os silicatos são divididos pela forma, estruturas deles, químicas, em neosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos de cadeia simples e dupla, filosilicatos e tectosilicatos, tá? Então,
isso é o que a gente precisa saber do nosso silicato. Principalmente que eles são a maior parte da nossa crosta terrestre, tá? Temos lá o quartzo, que é um dos principais produtos aí do nosso silicato, e tem o feldspato também. Dúvidas, pessoal? Tranquilo por enquanto, professor. Ok. Bom, sulfetos. O que são sulfetos, né, gente? Os sulfetos, eles são a maior parte de combinação aí de metais com enxofre ou telúrio ou selênio, com algum outro desses três aí. Então, a maioria desses minerais metálicos estão nas classes de argenita, bornita, galena, calcopirita, esfarelita, calaverita. Então, vocês viram, gente, que eles são, por exemplo, a galena. A galena é chumbo com enxofre. Então, se você tirar o enxofre, a gente consegue fazer a nossa extração de chumbo, tá? A calcopirita, ela é rica em cobre e ferro. Esfarelita, o zinco, e assim por diante, tá? Tem a cavalerita, ó, ela tem um pouco de ouro. Então, aí a gente já começa a entender aí qual é a intenção aí de achar as coisas, né? Que nem a gente fala da pirita, ó. A pirita que a gente fala que é o ouro dos tolos, ela é ferro com enxofre. Então, como tem o ferro, que ele já é meio avermelhado, mas o enxofre que é amarelo, por isso que ele dá aquela cor do ouro, tá? Então, por isso que a pirita é o ouro dos tolos. Ela fica bem parecida com ouro e eles chamam de ouro dos tolos, porque na realidade ela só é ferro, ferro com enxofre, né? Misturou o ferro com enxofre e ela ficou amarelada, bem quase tom de ouro lá e virou a pirita. Então, toda vez que vocês têm algum metal misturado com não metal, como enxofre, telúrio e selênio, a gente tem a classe dos sulfetos, tá? Por isso que eles chamam sulfetos, porque eles entram aí junto com um não metal. Então, é um metal misturado com um não metal. E a maioria desses metais aí são explorados, que nem a galena, o chumbo, o coco-perito, cobre, o ferro, a esfarelita, o zinco e assim por diante. Classe dos sulfossais. Os sulfossais, eles são ricos em chumbo, cobre, prata, com combinação de enxofre, antimônio, arsênico ou bismuto, tá? Aí ele vai dar origem a pirargirita, a proustita, a tetraedrita, a enargita. Aqui nós temos o exemplo aí da perargirita, tá? São nomes complicados de minerais, mas é sempre misturado com enxofre, tá? Então é um metal com enxofre. E na realidade ele vai ser misturado com o que a gente chama de gases, né? Que é o bismuto, arsênico, antimônio e enxofre, tá? Então essas situações aí ele vai formar as classes dos sulfossais, que é a parte lá dos gases que vão se condensando e através disso eles vão formando aí os nossos minérios com sulfossais, minerais sulfossais. Classe dos óxidos. Bom, quando a gente fala óxido, gente, tudo que a gente fala óxido é que tem oxigênio, tá? Então, vamos lá, só para a gente falar. Sulfetos, a gente tem não metais como enxofre, telúrio e selênio. Apesar de enxofre
entrar como gás, mas telúrio e selênio também entram aí. E eles vão ser combinação de vários metais com ele, tá? Ele não precisa ser sozinho, tá? As sulfossais já são com enxofre, antimônio e arsênico, já são com gases, tá? E eles entram com minerais compostos sempre de chumbo, cobre ou prata, tá? Então, chumbo, cobre ou prata sempre vai ter misturado. Gente, quando a gente fala que essas chumbo, cobre, prata se liga com enxofre ou com antimônio ou arsênico, são já 3 situações, tá vendo? Eu tenho aqui a prata, arsênico e enxofre, tá vendo? Isso são com 3 elementos diferentes: cobre, arsênico e enxofre. Aqui eu já tenho cobre, ferro, zinco, o prata com antimônio e com o enxofre, tá? Então ele tem que ter a combinação de um metal, um gás, mais enxofre, tá? Diferente dos sulfetos, que os sulfetos ele não entra os gases, ele entra ou o enxofre, ou o telúrio, ou o selênio, tá? Ele pode até ter dois metais, mas ele tem ou enxofre, ou selênio, ou telúrio. Então, ele não vai ter um outro não metal. Diferente dos sulfossais, que ele vai ter um tipo de metal, ou 2 ou 3 tipos de metais, mas sempre acompanhado de um gás mais enxofre, tá? Sempre tem um enxofre. Ok? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Pessoal? Cassiano, tá me ouvindo? Richard, Regiane? Positivo, professor. Tá ok por enquanto? Tá sim. Vocês estão Sim, com professor. sono. Vai dormir não, hein? Essa parte é uma parte chatinha, gente, mas a gente precisa entender como são feitos. Lá na frente a gente vai usar isso aí depois na hora que a gente estiver explorando as minas de verdade, tá? Como são feitos os nossos minerais, como você vai descobrir ouro, onde vai ter ouro, onde não vai ter, como vai ser as minas, nós vamos ver tudo isso. Então vamos lá. Classe dos óxidos ou hidróxidos, né? Os óxidos são quando tem oxigênio. Então, tudo que vocês tiverem composição química com oxigênio, a junção de minerais com oxigênio, nós vamos chamar de óxidos, tá? Então, a gente tem aí a cassiterita, a gente tem gelo. Olha o gelo aqui, ó, H2O. Oh, mas H2O, gelo é minério? Há controvérsia, lembra que eu falei? Se você for lá no Polo Norte, ou no Polo Sul, onde tem as geleiras, lá eles são minérios, tá? A hora que ele se torna água, ele não se torna mais minério. Mas só em certos casos, tá? Esse gelo que a gente faz na cozinha aí, eles não são considerados minerais, hein, gente? Pelo amor de Deus. Só os de geleiras de icebergs, tal, que tem rochas, tem outros tipos de minérios juntos, tem outros tipos de minerais juntos. Aí sim. Bom, a gente tem aqui, no caso, na classe de óxidos, uma interessante que é a hematita, tá? A hematita de onde a gente extrai ferro. Quando a gente acha hematita, que é essa minério aqui que está do lado, ó. Então, quando você acha uma hematita, esse mineral hematita, se você tirar o O3, então você vai jogar lá para fazer todo o processo de mineração, a gente extrai o ferro da hematita, tá?
A gente tem aí rubi, tem safira, topázio, aí já é na parte de alumínio com oxigênio. Tem as esmeralda verde, e outros mais aí. Tem a cromita, que a gente retira ferro e cromo, e assim por diante. Os hidróxidos tem hidrogênio, né, gente? Por isso que é hidróxido. Daí ele vai entrar o hidrogênio junto. O importante de saber dessas coisas, gente, é que nem a gente tem aqui a brucita, aqui a manganita. A manganita, a gente pode tirar o manganês. Desculpa, a brucita você consegue tirar o magnésio. E assim, e aqui o manganês. E aí você consegue ir extraindo metais através dessa parte. Então, às vezes você vai lá, acha uma hematita e o pessoal fala assim, pô, você achou uma hematita, mas o que significa essa? Pô, peraí, se eu achei hematita, eu lembro lá que hematita, ela era ferro com oxigênio. Então, a gente está aí perto de uma mina de ferro aí, para a gente poder explorar. Então, tem todas essas considerações. Aloides. Aloides são cloretos, fluoretos e brometos, tá? E iodetos. Iodo, flúor, cloro. Aí a gente tem a halite, que eu falei que tem o sal, né? Tem a fluorita, que vai te extrair o flúor também, que tem ela também é salgada. E tem a silvita também. O exemplo que a gente tem aí é a fluorita. Mas a gente tem a halita também, que é NaCl, né? Que é o nosso sal aí, que a gente tem cloreto de sódio aí, que é o sal. Então, as classes dos aloides são todos que têm os cloretos, fluoretos, brometos e iodetos, tá? Classe dos carbonatos é o que a gente tem carbono, tá? Então, aí a gente tem algumas interessantes que a gente fala que tem a calcita, que vai extrair o cálcio, tem a dolomita, também é cálcio com magnésio. Então, toda vez que você tem carbono dentro do minério, ele vai se chamar carbonatos, tá? Aqui no caso, ó, é a malaquita. Esse verde aqui é o cobre, né? Com outros misturado com carbono aqui. Então, daqui a gente consegue extrair cobre, né? A malaquita dá para se extrair cobre. E a dolomita a gente consegue extrair calcário e manganês. Então, são os nossos carbonatos. Toda vez que tem carbono, são os carbonatos. Nitratos. Ou seja, tem o nitrato dentro do nosso da nossa fórmula, tá? Um exemplo é o nitro de sódio ou o salitre, né, lá do Chile, que eles são o sal lá que eles extraem, aquele salitre que eles extraem no Chile. Então, é o principal exemplo de nitratos, tá? Ou seja, ele tem um nitro dentro da composição química. Boratos contém bório, não preciso explicar muito, porque é o bórax, né? Tem bório, ele é o borato. Gente, entendendo. Deixa eu só ver se acabou. Não, vamos terminar, depois eu volto. Os fosfatos, ele vai ter o fósforo, né? O PO4. Então, tudo que a gente tem fosfato, ele vai ser o fósforo, ele vai ser fosfato, né? Por isso que ele chama fosfato, tem fósforo. Então, toda a fórmula química dele, ele tem o PO. Aliás, desculpa, o radical PO4. Tem que ter o PO4, tá? Sempre PO4.
são os fosfatos. Os sulfatos, que tem o radical SO4, tá? Tem a barita, tem o gipsita, porque a gente extrai o gesso, e assim por diante. Tungstatos e molibstatos tem o radical de tungstato e mobilistato. Gente, esses outros radicais, que são poucos conhecidos, não tem muito o que a gente falar. São alguns outros tipos de minérios que eles se integram. Então, vamos lá, vocês viram que cada um deles eita, desde o silicato, fosfato e tudo mais, ele tem uma colocação entre o minério e um mineral e algo mais para incorporar ele, né? E essas coisas, gente, vamos supor, tirando aí que você fala de alita, ou outro tipo de prega, quando você olha para a cara delas assim, dá para você identificar tipo, ela é verde, aparentemente ela pode ter aí cobre, porque o cobre, quando ele vai se vai ficando na natureza, ele se torna verde, né? Que eles chamam até de zinabre, quando o cobre fica verde. Porém, o enxofre também tem mais ou menos essa coloração, só que ele fica mais amarelado. Então, o que identifica para a gente só entender mais ou menos é quando vocês acharem um mineral desse, dependendo da coloração, dependendo dessa formação deles, você já começa a identificar. Lógico, para saber o que ele é, como ele que classe que ele é, só em laboratório, tá, gente? Aí a pessoa vai pegar, vai fazer todos os testes de laboratório e vão identificar ele aí. Bom, distribuição relativa dos minerais na crosta terrestre. Então, como são os nossos minerais na crosta terrestre? A gente tem 51% de feldspato, 12% de quartzo, 11% de piroxênio, 5% de micas, de anfibólios e argilas. As olivinas vêm 3% e sulfatos, sulfetos e óxidos de sulfatos de carbono vão ficar com 8% restante entre todos esses grupos aí. Então a gente consegue ver que feldspato, quartzo e pirogênio é o que mais tem. Gente, vamos pensar assim. Quando começou o resfriamento da Terra, o que se formou na nossa crosta, além do silicato, formando feldspato, quartzo e tudo mais, a maior formação que a gente tem na Terra é o que a gente chama de granito, ou gneisses, né? O nosso granito aí, ele é muito abundante na Terra. E o granito é feito de feldspato, quartzo, pirogênio e micas, tá? Então, ele mostra essa situação que a gente tem aí exatamente por isso, porque a gente tem uma maior quantidade aí das nossas pedras, geralmente elas são quartzos, tá? Para vocês terem ideia, se vocês pegarem hoje, vamos falar... fugiu o nome. Nossa. Fugiu o nome. Como chama? Alita, você, Galena? Com resfriamento rápido, como que chama, gente? Bom, já lembro. Eu tô com granito na cabeça. Mas não é granito. É que a gente faz as pedrinhas lá de construção. Não fala aqui. Bom, eu já vou lembrar.
É que eu tô com... Mas vamos pensar na brita de construção. Já lembro o nome agora já. Eu tô com um granito na cabeça, mas as próprias pedrinhas de construção, quando vocês pegarem ela na mão, depois que ela foi britada, que está em pedacinho pequeno, se vocês olharem, ela é uma camada, a maioria é preto, né? E tem vários pontinhos brancos nessa. São quartzos, tá? Então por isso que a gente tem uma grande quantidade. Pode ser quartzo e pode ser feldspato também. Então, ele fala aqui que atualmente existe cerca de 4.700 e quase 5.000 espécies aí de minerais catalogados, e dessas, 150 mais ou menos pode ser chamado de comum, tá? Outros 50 são chamados de ocasionais, o restante é tudo raro, tá? Então, vocês verem como nós temos poucas quantidades que a gente vai conseguir identificar aí de minérios. Bom, o que a gente vai usar de materiais de construção aí, geralmente em minérios que a gente acha no nosso solo? Um tijolo, ele vem da argila. Os blocos de areia, brita, calcário, argila. Lâmpada, ela vem do quartzo, do tungstênio e do alumínio. A fundação também, areia, brita, calcário, concreto, tudo mais. O vidro, areia, calcário e feldspato. As louças sanitárias é o caulim, calcário, feldspato e talco. Azulejo é o caulim, calcário, feldspato e talco. Piso cerâmica, aí já entra o argila também, o caulim, calcário, feldspato e talco. Então vocês viram que tudo que a gente tem hoje, todas essas minérios que a gente está extraindo aí, eles têm uma função para a gente fazer em nossa engenharia, tá? Dentro da nossa construção. Por isso que é importante a gente conhecer essas nossas situações. Gente, o que a gente tinha para falar sobre toda essa parte aí, química dos nossos elementos, nós passamos. Agora nós vamos começar a fazer, só que eu vou dar um jeito de compartilhar diferente para vocês. Compartilhar minha tela. É o seguinte, ele faz o seguinte, quando a gente estava lá no nosso exercício, ele falou que vocês vamos voltar lá para ver como que era a situação, problema nosso. Ele fala o seguinte, que você é o geólogo, você está com o geólogo da empresa, levou um mapa geológico da mina, a fim de apresentar o que vai ser extraído dela. E nesse mapa geológico é mostrado quais as principais rochas e minas que eram granitos, ortogonais e quais se apresentavam intensamente fraturados, em algumas partes tem fraturas preenchidas por quartos e minerais hidrotermais. O que é mineral hidrotermal, gente? Nós já falamos deles na aula passada. Eu lembrei o que eu queria falar, gente. É no meio do basalto. O basalto, que forma a pedra habitada, é onde vocês vão achar as pontinhas de quartzo e feldspato lá. Hein? O que são hidrotermais, gente? Calor e água, né? Quando tem água, quando tem evaporação da água por algum... vamos falar lá que tem um magma muito quente, tem água caindo próximo desse magma e está formando aí um hidrotermal, tá? Então está formando minerais hidrotermais, tá? Bom, e aí, como você está como geólogo lá, com mapa geológico lá, ele fala o seguinte,
Tendo em conta isso, vocês decidem explorar quais os principais minerais formadores de rochas que ocorrem granitos e ortognáceos, né? E quais os grupos de silicatos esses minerais pertencem. Bom, primeira coisa, a gente sabe que ele é um silicato, né? Vamos até fazer diferente aqui. Vamos ver qual que é a pergunta. Ele fala assim, quais os principais minerais formadores de rocha que ocorrem no granito ortogonais? Então, vamos lá. Vamos para o nosso... Gente, se vocês não estiverem enxergando alguma coisa, vocês me falam, tá? Vocês estão enxergando minha tela aí, né? Pessoal? Positivo, professor. Ah, eu mudei para a internet aqui, que é aquele museu lá, HE. Vocês estão vendo essa tela? Sim, tá aparecendo na tela. Vamos lá. Vamos consultar o nosso granito. Ele quer saber o que é. Então, qual que era a pergunta lá? Ele quer saber quais os principais minerais que formam as rochas que ocorrem nos granitos e ortognáceos, tá? Que é uma outra forma de granito aí, tá? Então vamos clicar no granito e vamos ver com que ele é formado. Bom, ele fala o seguinte, que o granito é uma rocha, tá? Ele está numa categoria de rocha. Ele é da família de granito riolítico, porque ele é formado por um magma chamado riolítico. Ele é origem ígnea, plutônica, hipoabissal. Isso nós vamos ver nas próximas aulas, plutônica, hipoabissal e tudo mais, tá? Não é o que a gente precisa aqui. Bom, o que a gente precisa saber é do que ele é formado, quais os minerais que eles são formados, não é? Então, mineral, quando vocês entram aqui nesse museu, vocês têm os minerais essenciais, ou seja, todo quartzo tem que ter esses minerais, independente da quantidade, tá? Mas ele vai ter esses minerais. Então, quais são os minerais essenciais que tem um granito? Ele tem quartzo, ele tem feldspato, ele tem plagioclássico, ele tem feldspato, só que o feldspato alcalino e o feldspato potássico, tá? Então, isso com certeza vai ter em todos os granitos, tá? Então, com certeza você vai ter quartzo, feldspato e plagioclástico, tá? Os minerais acessórios. O que são minerais acessórios, gente? Vamos entender essa parte aí. Os minerais acessórios são aqueles minerais que não obrigatoriamente precisa ter para ele ser granito, tá? Então eu posso ter aí biotita, muscovita, hornblenda, bom, tem magnetita, tem um monte aí de mineral que pode acontecer. Esses minerais acessórios, gente, geralmente é o que vai mudar as cores lá do nosso granito, né? Que tem granito rosa, granito verde, granito azul, granito amarelo, e esses outros tipos de minerais que nós vamos mudar as cores, tá? Mas quartzo, feldspalto, potássio e plagioclástico, eles têm, ok? Bom, então acho que a gente conseguiu responder essa nossa primeira situação aqui. Quais os principais minerais formadores de rochas que ocorrem nos granitos e ortognais? Ortognais nós não vimos. Vamos entrar no ortognais. A ortognais, ela entra como turmalina. Vamos ver a turmalina, o que ela tem. Do grupo dos silicatos, tá vendo? Ó? Classe silicatos. Vamos ver a turmalina que ela tem mais composta aqui. Também tem feldspato, quartzo, piroxênio. A mesma coisa, né? Ele tem a mesma colocação. Então vamos lá.
que a gente já consegue responder a nossa primeira pergunta. Então, quais os principais minerais formadores de rocha? Quartzo, feldspato. É isso? Aqui ele fala dos... e os plagioclásticos. Então, os silicatos são os principais minerais formadores de rochas. A gente já sabia que era um silicato. E eles são formados, geralmente granito é formado por quartzo, feldspato e plagioclástico. Mas aqui ele tem feldspato potássico e o... Esqueci o nome do... A gente já vê já. Ah, não, isso aí dele. Feldspato potássico e o alcalino, tá? São os dois tipos de feldspato. E os ortogonais são rochas metamórficas, ou seja, quando a gente fala que o granito ele é uma rocha magmática, né? Ela é uma rocha ígnea, ou seja, ela foi feita do resfriamento aí do nosso magma. O ortogonais, ele sofreu alguma pressão ou calor e pressão na hora que estava formando, então ela se fundiu com outros materiais, então ela se tornou o que a gente chama de metamórfica, tá? Que teve uma mudança, então tinha lá a nossa rocha prontinha, estava bonita, era um granito bonitinho, aí ela sofreu uma temperatura e pressão muito grande, uma outra rocha deu um impacto nela e ela se metamorfizou, virou metamórfica. Ela também tem o quartzo, o feldspato e o plagioclástico, tá? É igualzinho o nosso granito. Ela vai mudar só o estilo dela, que ela é mais esticadinha do que o granito. O granito é mais arredondadinho e ela é esticadinha quando... Depois a gente tem exemplos delas. Bom, ele quer saber qual o tipo de grupo de silicato esse mineral vai pertencer. O quartzo, ele pertence aos tetraédricos. Lembra dos nossos tetraédricos? Vamos falar. É o tetraédrico, tá vendo? Eles são os tectosilicatos. Então, o arranjamento deles são tridimensionais, lembra? Então, todo feldspato, como quartzo, ele tem essa formação tetraedro aí, que ela forma aí como se fosse um arranjo tridimensional. Então, ele vai se chamar tectosilicato. Essa é a nossa classe que a gente tem do nosso quartzo lá. Então, falando aí, eles têm o vértice tetraédrico, formação de sílica estável. E são do tectosilicatos, tá? Ele não falou aqui, mas só fala tetraedros, mas é tectosilicatos, tá? Em alguns casos, pode ser que tenha biotita no muscovita, que ela vai ser do filosilicato. Mas, como nós vimos lá, que ela tem aí mais quartzo e feldspato, então ela vai ser sempre do tectosilicatos, tá, gente? Ah, mas eu posso ter outros tipos de minério no meu granito? Pode, lembra que a gente falou que tem vários tipos. Aí, quando você vai aumentando essas partes de minérios, então tem biotita lá no meio. Tá, se tem biotita e tem moscovita, além dele ser tectosilicato, ele vai ser também o filosilicato, e assim por diante, tá? Então, conforme vocês vão achando coisas a mais, você vai reclassificando ele, tá?
Aí ele fala o seguinte, tem uma rocha chamada Itabirito, e ele quer saber o que é extraído do Itabirito. Vamos lá achar no nosso museu o Itabirito. Bom, o Itabirito, gente, ele é uma rocha que ela é uma rocha metamórfica, tá? E ele tá sobre depósitos aí marinhos ricos de ferro e sílica, tá? Então, a composição que a gente tem química aí do Itabirito é sílica, ferro, desculpa, sílico, ferrífera e ferrífera. Então, ela é metamórfica, é uma das principais rochas pré-metamórficas, lá de depósitos marinhos, lá antigos de ferro, e ela é um óxido de ferro, né, gente? Então, se a gente está falando de Itabirito, quando a gente pega Itabirito, a gente consegue achar dentro da Itabirita, dentro dessa rocha Itabirita, hematita, magnetita, quartzo, granada, vários tipos de minérios lá, tá? Que é a mineralogia essencial dela. Principalmente hematita aqui, ó, e magnetita, elas são óxidos de ferro, né? Elas entram lá nos óxidos e nos hidróxidos. Lembra que a gente falou da hematita lá? Então, a nossa Itabirita, ela serve para extrair o que então, gente? Extrair ferro, né? Então, em algumas minas do Brasil aí, a Itabirita, que é essa rocha que a gente fala de Itabirito, elas são ricas aí em ferro, né? Então a gente consegue extrair ferros de Itabirito. Deixa eu ver se tem uma foto de Itabirito aqui. Não tem, ó. Não tem. Não tem a foto dela. Bom, vamos para frente. Vamos para os nossos exercícios. Bom, faça valer a pena. Ele fala o seguinte: a Associação Mineralógica Internacional, a IMA, é a entidade responsável pela análise e reconhecimento de todos os minerais que existem na Terra. Ok. Atualmente, 5.273 minerais estão cadastrados no banco de dados da instituição, sendo que desses total 70 minerais foram descobertos no Brasil, tá? Então, dos que 5.273, 70 são minerais do Brasil. Considerando que todos os 5.270 podem ser agrupados em 12 grupos, que nem a gente viu lá os 12 grupos, dos sulfossais, fosfatos, sulfetos, carbonatos, todos eles lá, de acordo com a composição química deles, né? Julgue a alternativa a seguir, assinale a verdadeira. Ele fala que a galena e a enargita são dos grupos sulfossais. Vamos verificar na nossa internet, no nosso museu. Desculpa, eu perdi. Quem que ele quer? Galena? Galena. Vamos colocar Galena. Pessoal, acompanhando aí? Sim, professor. Ok, então vamos lá. Ele perguntou se a galena e a ernaguita são minerais do grupo dos sulfossais.
Então, olhando aqui, nós temos que a galena é a categoria mineral, só que ela é da classe dos sulfatos, né, gente? Então, se ela é da classe dos sulfatos, ela não é sulfossais, tá? A galena que a gente consegue extrair o chumbo dela, né? Mineral formado de processos sedimentares, ocorre esmarita, mascarita, pirita e colomita, tal. Então, sulfatos. Se elas são sulfatos, não são sulfossais. Então, vamos considerar que essa aqui está errada. Aí ele fala o seguinte, que a hematita, a gibsita, são minerais do grupo dos elementos nativos. Tá certo ou tá errado, gente? Esse eu não vou nem consultar. Porque nós falamos agora de pouco sobre a hematita. Ela é do grupo dos nativos? Quem são os grupos dos nativos? Chumbo, cobre, ferro, ouro, prata, tungstênio, enxofre, oxigênio, hidrogênio. Eles são do grupo dos nativos, a hematita? A hematita não, né? A hematita, elas são formadas por uma união aí de dois íons, né? Dois átomos. Não é isso? Não são, né, professor? Não. A hematita não é do grupo de elementos nativos. O Nem os elemento de... nem a gibsita. Porque a hematita e a gibsita é a formação de dois átomos, dois minérios lá, né? Tem dois átomos diferentes. Então elas não formam o elemento nativo. O elemento nativo são aqueles da tabela periódica. Não tem hematita nem gibsita na tabela periódica. Tudo que vocês falarem que é nativos são da tabela periódica. Lembra a tabela periódica lá? Lá não tem hematita nem gibsita. Então a hematita e a gibsita elas são formados depois na junção de dois átomos diferentes. Então está errado também. Ela fala o seguinte na C: apatite e bórax são minerais do grupo dos fosfatos. Vamos dar uma olhada aí para ver que grupo que eles são. Gente, eu estou vindo sempre aqui, ó, porque eu quero que vocês comecem a usar essa ferramenta aqui. É muito boa para vocês mexerem mais com rochas e tudo mais. Bom, apatita é um fosfato. Ele perguntou se é o quê? Se apatita e bórax são minérios do grupo de fosfatos. A apatita, ela é da classe dos fosfatos, tá? Agora vamos ver, mas a apatita aqui ela está entrando como rocha. Ah, não. Fosforitas, dacito. Apatita. Classe fosfatos. Tá, ok. Agora vamos ver o bórax. Bórax. Bórax é de quem? Dos boratos, né? Quando a gente fala da classe dos boratos, a gente fala que para ser um borato ele tem que ter bórax, né? Então, o bórax com certeza não ia ser fosfato aqui, porque ele é do grupo dos boratos. Então, aqui também está errado. A calcita e a dolomita são minerais dos grupos dos carbonatos. Vamos ver, né? Calcita. Calcita é carbonato e dolomita.
carbonatos. Então, vamos lá. Calcita e dolomita são minerais do grupo carbonatos. Ok. Por enquanto tá certo aqui. Salicre e pirita são minerais do grupo dos sulfetos. Vamos lá. Vamos consultar. Eu mandei o link para vocês as aula aula passada desse museu, né? Ó, salicre. Pode responder. Mandei ou não, gente? Mandou agora nesse slide agora, professor. No slide de hoje tem. No slide de hoje tem? Tem, na última folha. Tá. Mas eu mandei também, ó. Tava vendo aqui, tem lá no grupo de vocês, depois das fotos lá, antes da aula, eu postei a aula de vocês online, tem lá o site. Então entrem e consultem sempre. Tudo que vocês tiverem dúvida, vocês entram lá e consultam. Então, o salicre, ele vai entrar no nitratos, né, gente? Lembra que a gente falou lá de salicre, do Chile, que ele é um nitrato, tal. Então, ele não vai entrar. Então, também está errado. Então, o correto aqui é a letra D. Ok? Vamos para a próxima. Eles falam o seguinte. Gente, vocês querem dar intervalo? Só falta 2 exercícios para acabar a aula. Por mim vai direto, professor. Vai direto? Todo mundo Por vai mim direto? Só falta 2, né? Só falta esse mais um. Então vamos Eu falei, direto. hoje a aula é curtinha, mas a aula que vem também já é um pouquinho mais longa. Bom, vamos lá então. Os silicatos compreendem cerca de 95% do volume de todos os minerais, que nem a gente falou lá atrás. Ó, daquela porcentagem que a gente falou que de 25% de minerais, 95% do volume são de silicatos, que constituem as rochas da crosta terrestre. Por isso, os silicatos são denominados minerais formadores de rochas, já que compõem a base constituinte delas. Dessa forma, é fundamental conhecer os minerais silicatados para classificar as rochas e entender os processos dinâmicos que originam os depósitos minerais. Sobre os minerais silicatados, analise o item a seguir e marque a alternativa verdadeira. Ela fala que os minerais do grupo do neosilicatos são formados por tetraedros de sílica isolados e o íon que une é formado por um cátion, que pode ser de ferro ou manganês. Vamos voltar lá para ver. Neosilicatos, tetraedro de silício e oxigênio separados, unidos através de um cátion. Por exemplo, a olivina. Então, a ligação de tetraedros de sílica com oxigênio unidos através de um cátion. Então, vamos ver o que ele falou na letra A lá. Devia ter colocado para cá. Os minerais do grupo de neosilicatos são formados por tetraedros de sílica isolados e o íon que os une formando por um cátion. Pode ser ferro, magnésio, ferro ou magnésio. Certo ou errado? Essa é errada, né, professor? Será? Será, professor? Não sei. Vamos deixar aqui.
Interrogação nela. Vamos ver as outras. Não sabemos. Sorosilicatos são caracterizados pela união de tetraedros de sílica isolados e o íon que os une é formado por um cátion, que pode ser ferro ou manganês. Vamos ver os sorosilicatos. Tetraedros de silício e oxigênio em duplas. Então, eles não são isolados. Quem são isolados são quem? Os neossilicatos, certo? Tá vendo? Eles são isolados. Então, os sorosilicatos são em duplas. Então, esse já não é, porque ele está falando que eles são isolados. Então, os sorosilicatos são caracterizados pela união de tetraedro de sílica isolado e o íon. Então, não pode ser isolado. Eles são em duplas. Os inosilicados formam cadeias. Em cada tetraedro, compartilha 2 vértices com o tetraedro de sílica adjacente. Ó, gente, aqui eu já falo para vocês que está errado, porque ele não compartilha os vértices de sílica. Ele compartilha o quê? Oxigênio, não é isso? Positivo, oxigênio. Oxigênio. E elas não são cadeias. Aí no silicato não são. Não, elas são cadeias. Tá, mas é oxigênio. Tá errado. Os tectosilicatos configuram-se pela união de 3, 4 ou 6 tetraedros de sílica que formam um anel, compartilhando os átomos de oxigênio, configurando uma cadeia fechada. Tá certo, só que a cadeia não é fechada, né? Então, na realidade, o que acontece aqui, ó, nós falamos deles agora. Eu só não vou mudar para lá, porque nós falamos deles agora. Ele falou assim que o tectosilicato configura-se pela união de 3, 4 ou 6 tetraedros de sílica que formam um anel. O Ele forma um anel. tectosilicato é o quartzo. Eles são tridimensionais, lembra? Ele não forma um anel, ele é tridimensional. São tetraedros tridimensionais. Lembra que a gente falou agora do quartzo? Sim. Então, ele não forma um anel, ele é tridimensional. Então, essa com certeza está errada. Vocês querem voltar lá para ver? Pode voltar, professor. Então, vamos lá mostrar. Aqui, ó, os tectosilicatos. Os tetraedros em arranjo tridimensional. Lembra que a gente falou? Tudo em 3 dimensões, como se fosse tudo em 3 dimensões. Então, ele não é arranjo de anel. Quem tem arranjo de anel é o ciclosilicatos, tá? Eles têm a forma em anel. E quem tem forma em cadeia de anel são os inosilicatos e os filosilicatos. Sim. Nossa, precisa fazer uma colinha, uma regrinha aí. Ele é, mas conforme você vai falando, é que dessa parte dos É porque silicatos os nomes são muito parecidos, né? são. Desse talvez a gente não volta mais, mas é interessante fazer uma colinha assim. Ele fala o seguinte: os filosilicatos configuram-se pela união dos 4 vértices de um arranjo tridimensional complexo. Acabamos de ver os filosilicatos lá, que eles são formados em cadeia, né? Sim. Então, ele não é tridimensional. Tridimensional é É o tectosilicato. quartzo. Também não são. Bom, vamos entender o letra A aqui, ó. Os minerais do grupo dos neossilicatos são formados por tetraedros de sílica isolados e o íon que os unem é formado por um cátion, que pode ser de ferro ou manganês. Então vamos lá, porque nós ficamos na dúvida se é aí para saber se ele é ou não. Neossilicatos, tetraedros de silício e oxigênio separados e unidos através de um cátion. Exemplo, livina. Eles podem ter ferro também na união. Então é a letra A, tá, gente? É lógico que ferro e magnésio vai ter. Eita. Espera aí que eu vou
Compartilhar de novo. Então é a letra A, né, gente? Tá? Então a letra A é os neossilicatos. Que ele realmente a formação dele é tetraédros de sílica isolados. Ele está sozinho lá e tem um íon lá que forma um cátion. Eles podem se juntar aí, esse cátion aí pode se juntar com ferro manganês. Mas eles sempre são isolados. Por isso que eles chamam neossilicatos, porque eles estão sozinhos, eles estão isolados. Neo, sozinho. Aliás, nesosilicatos. Eles estão sozinhos. Bom, vamos para nossa última pergunta de hoje. É o seguinte: em setembro de 2017, o presidente Michel Temer decretou a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados. Uma gigantesca área que possui vários minerais de valor econômico, abrindo-a para a exploração comercial. Então, ele extinguiu aí essa Reserva Nacional do Cobre e é uma área aí que possui vários minerais de valor econômico, abrindo-a para a exploração comercial. Então, ele decretou que pode ser explorado comercialmente. Depois de intenso debate, o decreto acabou sendo revogado, mas as discussões sobre exploração mineral circularam na mídia. Embora não sejam os únicos minerais de minério da área, a RENCA, que é a Reserva Nacional de Cobre Associados, também contém sulfetos, óxidos e hidróxidos, 3 dos principais minérios. Levando em conta os óxidos, hidróxidos e sulfetos, avalie os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Ele fala que o principal óxido fonte do manganês é a molibdenita. Bom, primeiro a gente precisa fazer o seguinte: molibdenita. Vamos lá no nosso museu. E vamos puxar molibdenita. A molibdenita, ela, na formulação dela, não tem magnésio, né? Ele fala que é rico em magnésio, né? Manganês. Rico em manganês. Porém já dá para matar diferente aqui, ó. A molibdenita é um sulfeto. Aqui ele está falando que a molibdenita é um óxido. Ó, o principal óxido fonte de manganês, não esquece. Já está errado. Ela não é óxido nem hidróxido. Ele fala que a cassiterita é o principal mineral de sulfeto alvo para extração de estanho. Foi a cassiterita. Cassiterita. Vamos primeiro pela classificação, porque pelo jeito, cassiterita é o principal mineral de sulfeto, alvo de extração de estanho. Não, ela é um óxido, ela até é alvo de extração de estanho, tá, gente? Mas ela é um óxido, ela não é um sulfeto. Um dos minerais de sulfetos de onde se extrai o ferro é a calcopirita. Vamos ver a calcopirita. Então, ele perguntou que um dos minerais de sulfeto de onde se extrai o ferro é a calcopirita. Então, a gente já vê que a calcopirita ela não é o que se extrai diretamente do ferro, né? A gente já falou que quem extrai o ferro
a maior quantidade de ferro é a hematita, né? Então não é a calcopirita. Da calcopirita, a gente extrai ferro e cobre, tá? Mas não que seja principalmente o ferro. A gente extrai ferro, cobre e chumbo. Mas a hematita é o que extrai o ferro, tá? Tem a magnetita também que extrai ferro. Tem um outros, mas não é o principal para extrair ferro aí, tá? E ela é sulfeto e que ela é aqui é sulfeto, tá? Então não é a principal para extração de ferro, mas pode ser que seja, tá? Vamos deixar ela por enquanto aqui como interrogação. Ela pode se extrair ferro também. É um dos minerais de sulfeto de onde se extrai ferro? É. A galena é um mineral de sulfeto, é uma importante fonte de chumbo. Essa, gente, eu falei desde quando nós estávamos lá em cima. A galena realmente ela é uma fonte de chumbo. Vamos puxar a galena aqui, que vocês vão ver que a fórmula dela é com chumbo. Galena. Tá vendo? A galena, a fórmula dela é chumbo e enxofre, tá? Então, realmente, ela extrai chumbo da galena, tá? Então, quando a gente fala de galena, ela realmente extrai chumbo. Ela é um sulfato. A galena é um mineral de sulfeto e é importante fonte de chumbo. Então tá errado isso aqui. Ela não é um sulfeto, ela é um sulfato. A esfarelita é um hidróxido muito utilizado pela extração de zinco. Essa aqui tá errado. Ela não é hidróxido. Esse aqui, gente, aqui é sulfato, não é sulfeto. Então tá errado. Então pode ser essa aqui, a certa C também, ó. Se aqui fosse sulfato, estaria certo, é importante fonte de chumbo, que seria mesmo. Mas ela tá um mineral de sulfeto, daí ela não entra. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se ele entra sulfatos e sulfetos. Cadê os sulfatos? Minerais que apresentam S4, gipsita, andrita, barita. Boratos, nitratos, carbonatos, aloides, óxidos, sulfossais, sulfetos, galena. Então, peraí. Ó, gente, aqui ele fala que a galena, que é PBS, ela entra como sulfeto. E aqui ela está como sulfato, mas eu acho que a galena é sulfeto. É sulfeto por causa do S aqui, tá? Eu acho que aqui no museu tá errado. E eu acho que aqui está errado, porque pela classificação da fórmula, chumbo com S é sulfeto. Se ela fosse sulfato, seria SO4. Porque você vai ver aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, quando a gente entra em sulfatos, sulfatos, tem um radical SO4, tá vendo? E o sulfeto é só o radical S, que é o enxofre, tá? Então, aqui, ó,
Aqui não é C, não. Aqui é D mesmo. Ela é um sulfeto. Porque a fórmula dela é PbS. Então é um sulfeto. Tá certo esse sulfeto. A letra D. Vamos apagar essa letra C. E eu vou colocar como... Eita. Um sulfeto mesmo lá no coisa deve estar errado, né, professor? Na nossa... Aqui na biblioteca aqui do museu, Tá é errado. errado. É É sulfeto. sulfeto, porque ele só tem um enxofre. Ele não tem enxofre, oxigênio e quatro oxigênio com enxofre que formam o sulfato, tá? Então é sulfeto. Então aqui tá com certeza aqui no museu os caras deram uma falha aqui. Nunca achei nada errado deles, achamos. Então nós consideramos aqui que é produtor de chumbo. Realmente, a Galena é uma grande produtora de chumbo, tá, gente? Onde ele fala que... Novo calcopirita, deixa eu entrar calcopirita aqui. Deixa eu ver a fórmula da calcopirita. A calcopirita é sulfeto. Mas ela tem composição de cobre, chumbo, enxofre. Ó, é assim, gente. Eu vou pela mais certa. As duas estão certas, tá? A C também não tá errada, não. Ó. Um dos minerais de sulfeto, de onde se extrai o ferro, é a calcopirita. É que assim, não se extrai só o ferro, tá? Então, se você entrar aqui na calcopirita, você extrai ferro, cobre. Mas o ferro, geralmente, deixa eu voltar aqui, a gente vai extrair nos óxidos e hidróxidos, quer ver? Professor, mas só que a referência dele é cobre. É, a referência dele é cobre. Extrai mais cobre do que ferro. Então você até acha um pouco de ferro, mas pouco. Cadê os óxidos? Óxidos. Os óxidos, que tem hematita. Cadê a outra lá que era cromita? Cromita é cromo. Tem mais uma que tira ferro. A hematita é o principal deles de extração de ferro. Cadê? Não tem aqui. Mas tem mais uma que tem extração de ferro grande, que é óxido também, óxido e hidróxido. Então, para extração de ferro, é a hematita, tá? Então, é onde você tira a maior quantidade de ferro. Aí nós vamos falar da hematita, ok? Então, por isso que nós não vamos considerar lá. Realmente, a quantidade que se extrai de cobre é muito maior do que de ferro. A calcopirita ela já entra como cobre, não como ferro. Então fica aí, como mineral de sulfeto, fica a galena, que é o chumbo. Ok? Positivo, professor. Tá, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou passar um trabalho para vocês. Todo mundo está com acesso no AVA aí? Meu liberou hoje. Liberou? Liberou hoje no acesso. Acho que era só você que estava com problema de acesso, não era? Eu acho que era. Regiane, você está com problema de acesso? Não, professor, o meu ABA está funcionando normalmente. Tá, ok. Então eu vou colocar. Bom, eu vou colocar no AVA e coloco no grupo também para quem quiser. Mas eu preferia que vocês me respondessem pelo AVA, que no AVA eu consigo ter maior controle de quem respondeu para mim, tá? Então eu vou pôr um trabalho lá para vocês, um trabalho simplesinho. E daí vocês fazem para mim e me respondem. Vai Ah, devagar, professor. oi? Estamos começando, hein? Vai devagar que esse trabalho que nós só estamos começando, hein? Não, é tranquilo. Deixa eu ver que dia é hoje.
Hoje é dia 8. Tem que pegar até dia... Bom, eu ponho um prazo grandinho para vocês, passando o fim de semana aí. Acho que até a próxima aula, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que até a próxima aula, que é dia 15, dá. A gente faz. Mas é tranquilo, não é difícil não, tá? É um trabalho simplesinho, ok? Só pra gente treinar. Pessoal, dúvidas sobre a matéria? Tranquilo. Por enquanto não, o professor está sossegado. Que nem o quê? Cortou. O que você falou, Regina? Que nem o quê? Cortou aqui, não ouvi. Não, por enquanto está sossegado. Por enquanto tá sossegado? É, Ok. por enquanto está tranquilo. Beleza. Bom, então, pessoal, por hoje o que a gente tinha que passar era isso. Se vocês puderem, de novo, revejam essas classes aí, que é legal a gente saber essas classes, tipo de classificação, apesar de ser uma parte química muito específica, que a gente não vai identificar em campo, mas pelo menos a gente consegue identificar, tipo, os principais minerais que constituem o quê? Que nem a hematita, é ferro, o manganês, o chumbo, quais são as principais aí que são essas limitações que produz mais, tá? Então, dê uma olhada na matéria, dá uma estudadinha aí, vou passar com o trabalho vocês também vão dar outra estudadinha. Tudo que vocês tiverem dúvidas, entre nesse museu aqui dos minérios. Procurem lá, é muito legal. Vocês têm muita lógica. A gente descobriu hoje um erro que não era para ter. Eu até vou mandar para eles. Acho que tem um lugar onde você manda para eles aqui verificarem. Mas consultem, vale a pena consultar, ver e estudar também por aqui para dar uma olhada aqui. Bom, pessoal, então por hoje era só. Tenham uma boa semana, um bom descanso para vocês. Para quem não tiver mais aulas essa semana, até uma próxima aula. Para quem não tiver, um bom final de semana e até a semana que vem. Boa noite, professor. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Bom descanso para todos. Professor também. Tchau, tchau. O professor também. Obrigado.